Olá, seja bem-vinda, bem-vindo a essa videoaula de Eletrônica Aplicada 1. E nesse vídeo a gente vai concluir essa parte introdutória, né, de fundamentos e transistores bipolares, que é quando a gente vai concluir, né, a análise da configuração da polarização de corrente contínua para esse tipo de componente. E a partir da próxima videoaula a gente começa a conversar como é que a gente integra esses transistores a um componente de corrente alternada para que a gente possa fazer coisas como uma amplificação de sinal, para citar um exemplo. E a gente vai mencionar alguns tópicos nessa aula de hoje. O primeiro deles é a gente analisar como é que a gente pode fazer circuitos acionadores de LED utilizando os dois tipos de polarização que a gente discutiu por último, né, na última videoaula, que é a polarização da base e a polarização do emissor. A gente pode acionar um LED utilizando a polarização de base, como está sendo mostrado aqui. Nesse caso, a gente está utilizando uma saturação forte, né, para manter essa malha do coletor saturada em uma corrente máxima. E essa corrente é o que está fazendo com que o meu LED, então, esteja acionado, né? É importante a gente lembrar que o controle da corrente é importante para um LED, porque é a intensidade da corrente que vai determinar a intensidade do brilho desse LED. Então, em muitas aplicações, você quer manter um brilho constante, logo você precisa ser capaz de manter uma corrente constante. Tá? Algumas observações com relação à escolha, né, de utilizar uma polarização da base para o acionamento do LED. Observe que é um circuito projetado para saturação forte, né, como a gente mencionou. Considere que não tenha queda de tensão no LED. Tá? Vamos, no primeiro momento, assumir isso. Então, nesse circuito, a corrente seria de 10 mA, tá? Nesse cenário. Se a gente considerar a queda de tensão no LED, nesse circuito aqui, certo? Vamos supor agora, tem uma queda de 2 volts aqui. Pronto, então a corrente dele já vai mudar. A corrente dele passa a ser 8,67 mA. Não que isso seja um problema, mas é uma característica desse circuito. Não é? Se a gente deseja mudar a corrente do LED, né, a gente vai poder alterar tanto a resistência no coletor quanto a tensão de alimentação no coletor, mas a gente tem que ter em mente que a alteração na queda de tensão, né, do LED ou outra resistência que a gente coloque na malha do coletor, tudo isso vai influenciar na intensidade dessa corrente quando a gente está utilizando essa polarização da base. Tá? Agora vamos ver um outro uso, uma outra situação, que é a gente utilizar a polarização do emissor para podermos fazer o acionamento desse LED. Então, nesse caso, o que a gente está fazendo? A gente fixou somente a corrente no emissor. A gente não precisou nem colocar um resistor ali do lado do coletor, porque a partir do momento que a gente está limitando a quantidade de corrente no emissor, a gente fatalmente vai estar limitando a quantidade de corrente na base e no coletor, dado que a soma das correntes da base e do coletor tem que ser igual à corrente do emissor. Então, limitando uma, eu automaticamente estarei limitando as outras, né? Nesse caso, o que é que vai acontecer? Inicialmente a corrente no emissor é zero, né? Ele está em corte até que, claro, eu feche essa chave aqui, né? E conecte a fonte da base a essa base efetivamente, né? Quando eu fecho a chave, então, o transistor ele vai para a região ativa. E aí, idealmente a tensão no emissor é de 15 volts e a corrente é de 10 mA. Idealmente aqui eu estou dizendo, considerando a versão, a aproximação ideal, né? A primeira aproximação desse transistor. Observe que a queda de tensão no LED não tem efeito. Então, uma vez que eu tenha fixado a corrente aqui no emissor, e esse transistor esteja operando na região ativa,
Então, eu estou fazendo com que circule aqui na malha do emissor aproximadamente, na malha do coletor, aproximadamente a corrente que eu fixei aqui no emissor. Na prática é 99%, 98%, mas enfim, aproximadamente foi a corrente que eu defini ao colocar esse resistor aqui, né? E vai aparecer uma tensão aqui no terminal do emissor e a interação, né, dessa tensão com essa resistência é o que vai propiciar o surgimento da corrente que a gente vai observar aqui no coletor. Essa corrente independe da queda de tensão, né, desse LED, independe de outro resistor que eu coloque aqui, desde que esse transistor se mantenha na região ativa. Tá? E isso é uma coisa muito interessante, né, quando a gente quer manter uma corrente estável. E isso é uma característica muito desejável aqui para uma boa parte das aplicações que envolvem LED, que o LED precisa de uma corrente constante. Tá? Note que a gente também não precisou da resistência do coletor, então, enquanto que no primeiro circuito, né, na polarização da base, a gente tinha um resistor na base e outro no coletor, agora a gente só precisou colocar um resistor no emissor, né? Então é um componente a menos. E a corrente no LED só vai mudar se a gente variar a resistência no emissor ou variar, né, a alimentação da base. Tá? E aí a gente mudaria, então, essa corrente no LED. Vamos ver outro exemplo prático aqui, né? Como obter uma corrente de 25 mA nesse LED quando a chave for fechada. Então pronto, eu quero 25 mA constante nesse LED aqui. O que é que eu posso fazer? Bom, eu posso aumentar a tensão da base para que uma corrente de 25 mA circule pela resistência de 1,5 kΩ. Né? Aumentando para quanto essa fonte da base? Bom, se eu preciso, né, que a corrente seja de 25 mA e a resistência que eu coloquei no meu emissor é de 1,5 kΩ, então eu vou precisar que a tensão no emissor seja de 37,5 volts. Se eu considerar a segunda aproximação, né, se eu disser, não, o transistor eu não estou usando a aproximação ideal, eu estou usando a segunda aproximação, eu tenho que levar em consideração a tensão do diodo base emissor. Beleza. Então eu vou adicionar 0,7 a esses 37,5 aqui e eu vou descobrir que eu preciso definir como tensão da fonte lá na base 38,2 volts para que eu consiga esses 25 mA constante atravessando o meu LED. O que é outra coisa que eu poderia fazer? Bom, eu poderia trocar a resistência do emissor, né, para que ela se ajuste à tensão da base e para que com isso eu produza exatamente os 25 mA que eu preciso. Então eu preciso fazer o seguinte, olha, se eu tenho 15 volts no emissor, tá, e aí de novo eu voltei a considerar o transistor ideal e eu quero 25 mA de corrente, qual é a resistência que eu preciso ter nesse emissor? E aí o resultado vai me dar 600 ohm. Né? Ou então, se eu quiser considerar a segunda aproximação, 14,3 volts, agora considerando que existia uma queda de tensão, né, da base para o emissor. Então, 14,3 volts dividido por 25 mA vai me dar 572 ohm. Certo? E aí eu consigo então fazer essa troca desse resistor e ter a corrente que eu quero, né, alimentando o meu LED, e isso vai continuar, né, 25 mA. Se eu coloco um segundo LED, um terceiro LED, um resistor, né, claro que dentro dos limites da região ativa do transistor. Quando eu faço isso, eu estou fazendo com que esse arranjo funcione como uma fonte de corrente. Né? Quando a gente está aprendendo circuitos, a gente vê fonte de tensão, né? Independente dos componentes que eu conectar ao meu circuito, a tensão, né, daquela fonte vai se manter constante. Aqui eu estou fazendo uma fonte corrente, né? Independente dos elementos que eu estou adicionando aqui, a corrente está se mantendo constante. Né? Então, a polarização do emissor, né, com um transistor operando na região ativa é capaz de fornecer esse efeito de fonte de corrente para a gente. Tá? O circuito tem um resistor RE, né, no emissor com um ponto comum. A corrente que circula por ele produz uma queda de tensão, né, igual a
corrente no emissor multiplicado pela resistência do emissor, essa é a tensão que a gente vai observar no terminal emissor. E se eu somar as tensões na malha de entrada, né, aí essa é uma aplicação da lei das malhas, né, convencional, eu vou ter mais VBE mais RE menos VBB é igual a zero, e com isso eu vou conseguir trabalhar nessa relação para ter uma fórmula. Bom, se eu quero descobrir a corrente no emissor, então essa corrente vai ser a tensão na base menos a queda de tensão base emissor dividido pela resistência do emissor. E aqui não tem nenhuma novidade. Essa foi uma relação que a gente já mencionou no fim da nossa última videoaula. Tá? E com essas variáveis são praticamente constantes, a corrente no emissor também vai ser. Enquanto isso aqui continuar constante, a corrente no emissor vai continuar constante. Apenas essa variação aqui, né, essa tensão na base e do emissor, ela pode variar ligeiramente em função da temperatura, e isso foi uma coisa que a gente discutiu, né, quando a gente estava falando sobre diodos, sobre o que é que pode influenciar na tensão da barreira de potencial, lá da zona de depressão, e a gente falou que a temperatura era um elemento que poderia diminuir a tensão dessa barreira de potencial. E como a corrente no coletor é praticamente a mesma que no emissor, esta também pode ser considerada constante, né? E com isso pode-se alterar a resistência no coletor, e com isso eu não vou alterar a corrente. Aqui, só para deixar bem claro, né, as diferenças entre polarização de emissor e polarização da base. Na polarização do emissor, eu estou tipicamente interessado no efeito de fonte e corrente, enquanto que na polarização da base, o uso mais comum é o transistor funcionando como uma chave eletrônica. Mais algumas observações. No circuito de fonte de corrente, o circuito é relativamente imune à variação de ganho. Eu digo relativamente imune porque, claro, existem limites. A gente precisa manter o transistor operando na região ativa, mas quando ele está na região ativa, as variações de ganho elas vão até provocar consequências, claro, nas correntes que a gente vai observar, mas a corrente que interessa para a gente, que é a corrente no coletor, essa vai se manter constante. Se o ganho variar, vai ter que ter alguma coisa variando como consequência. O que vai variar nesse caso aqui da esquerda? Vai ser a corrente na base, certo? Se o ganho muda, então a corrente da base aumenta ou diminui para acompanhar o ganho, de um modo em que a corrente no coletor, dividida pelo ganho, seja a corrente na base. Isso na região ativa. Então isso é o que vai alterar, mas a corrente no coletor não muda. Se tem que mudar é aquele ponto no circuito onde a gente não fixou a corrente, a gente não colocou um resistor, logo a corrente está livre e vai ficar acompanhando a relação corrente no coletor dividido pelo ganho enquanto o transistor estiver operando na região ativa. Quanto maior for a resistência no emissor, mais estável é a corrente no coletor. Então, se a gente quer que realmente essa corrente fique estável, então eu vou tentar utilizar resistências maiores, para que eu não tenha, vamos dizer assim, oscilações. No circuito de chave, a corrente do coletor é dada pela tensão da base e pela resistência da base. E isso a gente já estudou várias vezes, aqui é somente um lembrete. Quando a gente quer calcular a corrente no coletor, a gente calcula primeiro a corrente na base, multiplica pelo ganho. O ganho vai ter esse papel crucial quando eu estou usando a polarização da base, e é dessa forma que eu descubro a corrente no coletor. Então, agora saindo do tópico de acionamento de LEDs, e a polarização do emissor como uma fonte de corrente, vamos conversar um pouquinho sobre circuitos de polarização do transistor e, mais especificamente, o uso do divisor de tensão para a polarização. Um problema que a gente tem é que uma fonte de tensão muito elevada aplicada à base do transistor, em geral, não é desejável, porque a corrente na base ela é consideravelmente menor do que a corrente no coletor, então a tensão da fonte que está na base ela tem que ser condizente com isso.
né? Pelo menos de uma forma geral. Então, quando eu preciso diminuir a tensão na base a partir de uma fonte de tensão maior, eu posso fazer uso de uma técnica comumente utilizada para redução de uma tensão, né, a partir de uma dada fonte, que é o uso de um divisor de tensão. Então, eu posso fazer uma coisa assim, tá certo? Eu colocar esses dois resistores aqui em série, né, e um ponto no meio desse resistor, para colocar, né, a minha carga em paralelo com o segundo resistor. Tá? Então, quando eu faço isso, eu estou utilizando um divisor de tensão e o ponto, a tensão que vai efetivamente alimentar a base vai ser uma fração da tensão da minha fonte original. Então, é basicamente essa a ideia, né? Eu quero baixar a tensão que está chegando na base do meu transistor. Por meio das resistências R1 e R2, né? Então a gente está chamando aqui de R1 e R2 as resistências do meu divisor de tensão. Quando eu escolho os valores dessas resistências, eu vou diminuir a tensão a um nível desejável. Tá? Eu vou manipular esses valores e eu vou chegar no nível que eu quero, né? Considerando que é uma tensão menor do que a tensão da minha fonte original. O processo de análise é muito similar ao que já foi visto anteriormente até agora, né? Inclusive estudando disciplinas de circuitos elétricos. A diferença é que inicialmente a gente deve encontrar a tensão em R2, denominada V2 ou VB. Tá? Então a gente meio que vai começar a pensar, qual é a tensão que eu quero que chegue na base? Tá? E a partir daí eu vou então fazendo meus cálculos para saber qual é a tensão, né? Como é que eu quero dimensionar essas resistências desse divisor de tensão para poder fornecer a tensão desejada à base. Uma vez encontrada V2, subtraímos o 0,7 do transistor e encontramos a tensão em RE. Né? E aí aqui eu estou considerando que o meu transistor, o meu divisor de tensão, né, ele já está projetado, funcionando. Então, quando eu for fazer a análise, né, da componente corrente contínua do meu transistor, que foi o que a gente viu no final da videoaula passada, o processo é o mesmo, só vou precisar saber qual é a tensão que o meu divisor de tensão produziu para alimentar a base do meu transistor. Esse é o único passo adicional que vai existir, né? Uma vantagem bem clara assim da gente fazer o uso dessa técnica de divisor de tensão, né? Porque alguém pode estar pensando, tá, mas por que eu vou usar um divisor de tensão se eu poderia substituir a fonte de tensão na base e colocar uma fonte de tensão menor? É porque na prática a gente não costuma fazer isso que a gente vem usando como ilustração até agora. Né, que é usar uma bateria para o coletor, uma fonte de tensão para o coletor e uma bateria para a base. Né? Eu tenho duas baterias diferentes, de tensões diferentes, para poder alimentar o meu circuito. Isso não é muito prático. Né? O que geralmente a gente vai tentar fazer é utilizar uma única bateria, uma única tensão que vai servir para o coletor e para a base. Agora, a gente vai usar um divisor de tensão para reduzir a tensão a um nível apropriado para a base. Então a gente passa a ter algo nessa linha aqui, onde essa tensão no coletor é a mesma tensão que eu estou aplicando na base indiretamente, né? Porque agora eu tenho um divisor de tensão no meio do caminho. Mas aí eu posso redesenhar esse circuito para evidenciar melhor o fato de que só tenho uma bateria aqui. Então eu posso desenhar esse circuito dessa forma aqui, ó. Tá? Então, é a mesma bateria que está fornecendo a tensão para o coletor e a tensão para a base, porém o caminho para a base envolve um divisor de tensão. Tá? Vamos agora ver um exemplo para ver se a gente está acompanhando bem o raciocínio até agora. Se a tensão de saída da fonte for de 10 volts, podemos obter tanto uma tensão de 10 volts como, por exemplo, 2 volts utilizando uma razão de resistores 4:1. Tá? E aqui essa é uma fórmula que todos nós que lidamos com o divisor de tensão, em algum ponto do nosso estudo sobre circuitos elétricos, né, a gente sabe que a gente pode encontrar a tensão de saída, né, usando essa relação aqui, né, entre a tensão de entrada
e a resistência do segundo resistor do meu divisor de tensão sobre a resistência total do meu divisor de tensão, certo? Quando a gente considera uma segunda aproximação, né, e aqui a gente está limitando os erros, né, a gente já disse que quando a gente usa aproximações, a gente tolera um determinado nível de erros de cálculo, mas esse erro tem que ser limitado a 5%. Né? Então, a gente aqui vai supor que a corrente na base seja pequena o suficiente para não afetar a tensão do divisor. Porque quando eu projeto um divisor de tensão e eu coloco simplesmente dois resistores em série e eu quero ver a tensão ali no ponto do meio, né, entre os dois resistores, sem considerar que dali pode sair uma corrente para alimentar, seja lá o que eu conectei naquele ponto do meu divisor de tensão, eu vou observar uma tensão ali. Mas se eu conectar qualquer coisa que vai requisitar uma corrente, né, do divisor de tensão, daí eu vou alterar a tensão naquele ponto entre os dois resistores vai reduzir se eu assumir que uma corrente vai sair de lá para poder percorrer um circuito, né, que eu conectei naquele ponto e que está sendo alimentado pela tensão daquele divisor de tensão. Nesse primeiro momento eu estou supondo, certo, que a corrente da base seja tão pequena que ela não vai afetar de forma significativa a tensão naquele ponto entre os dois resistores, né? E aí eu meio que desconsidero a corrente na base para efeitos de cálculo. Então eu posso usar a seguinte metodologia para fazer análise, né, do meu circuito transistorado com divisor de tensão. Eu posso primeiro calcular a corrente no divisor de tensão. Certo? Qual é a corrente que está percorrendo o divisor de tensão? Bom, vai ser a tensão, né, que a fonte de tensão que está conectada a esse divisor, dividido pela soma dos resistores em série, né, os resistores que compõem esse divisor de tensão. Com isso, eu calculo a corrente que está circulando estritamente pelo divisor de tensão, sem considerar mais nenhuma corrente que está indo mais para lugar nenhum, certo? Vamos para o exemplo aqui. Eu tenho esse divisor de tensão com R1 de 10 kΩ, R2 de 2,2 kΩ e isso está conectado a uma fonte de tensão de 10 volts, certo? Então, o que eu posso fazer para começar a minha análise? Bom, primeiro calcular a corrente que está circulando no divisor de tensão, certo? É essa corrente que está passando pelos dois resistores, tá, e voltando para o terminal negativo da bateria, certo? Então, vão ser os 10 volts dividido pela soma desses dois resistores em série aqui, e eu vou descobrir que a corrente no meu divisor de tensão é de 0,82 mA, certo? Aí vem uma pergunta que é muito importante para a gente considerar para que os nossos cálculos eles sejam consistentes. Qual o valor de corrente de base é de fato pequeno para que essa aproximação seja válida? Para que eu simplesmente desconsidere a corrente que está indo para a base? Quão pequena tem que ser a corrente da base? E a regra que a gente usa é que a corrente da base ela tem que ser pelo menos 20 vezes menor do que a corrente no divisor de tensão, certo? Se ela for 20 vezes menor, então o erro que eu estou colocando no meu cálculo ao desconsiderar essa corrente, ao assumir que essa corrente é zero, vai ser de 5%, certo? E 5% no nosso contexto aqui é tolerável. Agora, se por um acaso, né, a corrente na base for maior do que esse valor, esse limiar que a gente está estipulando aqui, então a gente vai ter que considerar, né, essa corrente que está indo para a base na hora de fazer os cálculos para determinarmos efetivamente qual é a tensão que está chegando na base do meu transistor, certo? Mas se a corrente na minha base for pelo menos, né, 20 vezes menor do que a corrente no meu divisor de tensão, então eu posso assumir que não está indo nada para a base e continuar fazendo os cálculos, simplesmente calcular qual é a tensão que está ali entre os resistores do divisor de tensão e dizer, pronto, é essa tensão que está chegando na minha base, tá? E isso não vai interferir nos meus cálculos de forma significativa.
tá? Então, o que é o meu limite de corrente da base aqui, considerando que a corrente do meu divisor de tensão é 0,82 mA? Bom, eu vou dividir isso aqui por 20 e vou descobrir que a corrente da minha base não pode ultrapassar 41 microampere para que essa abordagem que eu estou usando aqui seja válida, mantenha os erros limitados a 5%. Beleza. Quando a regra é válida, aí eu posso fazer o seguinte: a tensão na base é igual à corrente do divisor de tensão multiplicada pela segunda resistência do divisor de tensão. É essa a tensão que vai chegar na base, certo? Ou no exemplo anterior, qual é a tensão que está chegando na base naquele exemplo ali? Vai ser a corrente do meu divisor de tensão multiplicada por 2,2 kΩ. Eu vou descobrir que é 1,8 volt que está chegando na base. O próximo passo daí é obter a tensão no emissor, né? Ou seja, eu vou fazer a conta, né? A tensão no emissor é a tensão, né, que está chegando na base lá do meu divisor de tensão, menos VBE, ou, né, a tensão, eu posso escrever desse jeito, né? Porque aqui essa V2 é igual a VB, nesse caso. Ou seja, a tensão na base menos a queda de tensão do diodo base emissor. No exemplo que a gente tem estudado até agora, a gente concluiu que a tensão que chegou na base é 1,8 volt, né? Aí eu vou subtrair 0,7 volt dessa queda de tensão do diodo base emissor, isso usando a segunda aproximação aqui, né, para o transistor, e aí eu vou descobrir que a tensão no meu emissor é de 1,1 volt. Com a tensão no emissor e conhecendo a resistência do emissor, eu vou até voltar aqui no nosso circuito para a gente ver que, beleza, né? O que eu fiz até agora? Vamos recapitular. Eu calculei a tensão nesse ponto aqui. Isso aqui é o que eu estou chamando de V2, certo? Eu estou assumindo que a corrente na minha base aqui, ela é inferior a 20 vezes, né, a corrente que está circulando aqui no meu divisor de tensão. Então, com isso, eu desconsidero essa corrente que está vindo aqui para a base, a partir do divisor de tensão, simplesmente pego a tensão que eu calculei para esse ponto aqui, subtrair 0,7 volts dessa queda de tensão do diodo base emissor e eu descobri a tensão que está aqui no meu emissor. Eu tenho essa tensão daqui, eu tenho essa tensão do outro lado desse resistor, que é zero, aqui é um terra, tá? E eu tenho a resistência desse resistor, que é 1 kΩ, então eu posso determinar qual é a corrente que vai circular aqui no meu emissor. Esse é o ponto que a gente está agora, tá? Da nossa análise. Então, avançando, a corrente no emissor vai ser a tensão do emissor dividido pela resistência do emissor, que vai me dar 1,1 volt dividido por 1 kΩ, que é 1,1 miliampere no emissor. Nesse caso, qual é a corrente no coletor? Bom, a corrente no coletor é aproximadamente igual à corrente no emissor. Isso faz parte também da aproximação que a gente está usando. A gente está considerando que toda a corrente está indo para o coletor e nada está indo para a base. Então, para descobrir qual é a tensão no coletor, eu vou usar essa relação que a gente já conhece da análise da malha do coletor. Vai ser a tensão da fonte do coletor menos a queda de tensão no resistor do coletor, que é dada por corrente no coletor, a gente já sabe, a corrente do emissor, basicamente, multiplicada pela resistência do coletor. Ou seja, 10 volts menos 1,1 miliampere multiplicado por 3,6 kΩ, que me dá 6,04 volts de tensão no coletor. E com isso eu descubro a tensão coletor-emissor, né? Vai ser simplesmente VC menos VE, 6,04 volt menos 1,1 volt, que é igual a 4,94 volt VCE. Pronto, terminei a minha análise, né? E com isso determinei o ponto Q, né? Que vai ser corrente no coletor 1,1 miliampere, tensão coletor-emissor 4,94 volt. Aí eu posso testar se a minha suposição que eu fiz lá atrás, né, que é a corrente na base, ela tem que ser não mais do que 20 vezes, 1 sobre 20 a corrente que está circulando no meu divisor de tensão.
Então, o que eu posso fazer é o seguinte, vamos supor um ganho no transistor variável, né? Esse ganho vai mudar de 30 até 300, certo? Estou considerando uma gama de ganhos possíveis muito alta aqui para o meu cálculo. Aí eu vou fazer a conta para saber qual é a corrente que eu vou ter na minha base. A corrente na base vai ser a corrente no coletor dividido pelo ganho do transistor enquanto esse transistor estiver operando na região ativa. Se o ganho for 30, a corrente na base vai ser de 36,6 microampere. Vai ser a maior corrente aí, né? Porque nesse caso é o menor ganho, é quando a corrente da base vai estar o mais perto da corrente do coletor. Com um ganho maior, a corrente vai ser ainda menor na base, né? Vai ser a corrente no coletor dividido por 300 dessa vez, que é 3,6 microampere. Ambos os valores são inferiores ao limite de 41 microampere que eu havia determinado para a corrente na base, né, que seria segura para que fosse desconsiderada nos meus cálculos. Então, como eu estou nessa faixa aqui, então ok, né, eu posso usar essa abordagem que eu usei aqui para poder fazer os cálculos, para determinar, né, a tensão na base, tensão no emissor, corrente no coletor. Do contrário, eu precisaria considerar nos meus cálculos a corrente que está indo para a base e o efeito que essa corrente teria no meu divisor de tensão para saber então qual é a tensão que efetivamente chegaria na base do meu transistor, certo? Como a gente falou, o ponto Q, né, vai ser determinado pelo par VCE e IC, que é aproximadamente igual a IE, certo? Então eu estou considerando que essas duas coisas aqui são iguais para fins de cálculo, né? E aí eu posso determinar, né, colocar aqui na minha reta de carga exatamente em que ponto eu estou operando nesse dado momento, e aqui é obviamente a região ativa. Na verdade eu estou meio que no meio da reta de carga aqui, então eu estou bem na região ativa desse transistor, longe da minha região de saturação e quase que igualmente longe da minha região de corte também, certo? Como é que eu faço para calcular a corrente de saturação? Bom, a gente pode fazer esse cálculo fazendo VCC dividido pela resistência do coletor mais a resistência do emissor, né? Quando eu estou usando a polarização no emissor, desse jeito aqui eu descubro qual é a corrente máxima que pode circular no coletor, tá? E, claro, né, a tensão aqui do meu ponto de corte vai ser a tensão da fonte que eu estou conectando no coletor, porque nesse caso o transistor no ponto de corte ele vai se comportar como uma chave aberta. A gente já discutiu isso em videoaulas anteriores. Para um RE, né, uma resistência do emissor muito alta, o ponto Q fica próximo de corte. Tá? Para um RE muito baixa, o ponto Q se move para a saturação, porque RE está determinando qual é a intensidade da corrente no coletor. Então, se eu aumento o RE, eu estou diminuindo a corrente no coletor e eu posso diminuir ela ao ponto de ir para a região de corte. Nesse caso, a tensão VCE vai aumentar, aumentar e aumentar, né? Enquanto que se eu reduzir RE, a intensidade da corrente no emissor aumenta, e isso faz com que a intensidade da corrente no coletor aumenta, e essa corrente vai reduzindo o VCE, né, tendendo ao VCE igual a zero, que seria o que a gente considera, né, de tensão coletor-emissor para a região de saturação, né? Normalmente, quando eu estou tentando trabalhar com amplificação, eu tento colocar o ponto Q no centro da reta de carga, porque eu literalmente quero distância das regiões de corte e de saturação, certo? Então é por esse motivo que é no centro da reta de carga que eu vou tentar posicionar o ponto Q nesse tipo de aplicação. Aqui alguns exercícios só para a gente finalizar essa aula, né? Determine a tensão coletor-emissor desse circuito aqui. Pronto, então isso aqui é uma oportunidade de a gente verificar praticamente tudo que a gente falou nessa aula em termos de divisor de tensão e como é que fica a análise
né, de corrente contínua nesse circuito transistorado com esse divisor de tensão. Então, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer aqui? Determinar qual é a tensão na base. Eu posso determinar essa tensão na base descobrindo a corrente que está circulando aqui no meu divisor de tensão e depois multiplicar essa corrente pela resistência de R2. Aí eu vou ter a tensão que está chegando aqui, assumindo que essa corrente que está indo para a base a partir do divisor de tensão, ela é desprezível, certo? Então eu vou pressupor isso. Com isso, sabendo a tensão que chega na base, o resto é o final da videoaula passada. A tensão na base menos essa queda de tensão desse diodo, né, base emissor, vai me dar a tensão no emissor. Com essa tensão no emissor, eu divido pela resistência do emissor e eu descubro qual é a corrente do emissor. Essa corrente, para fins de cálculo, é igual à corrente no coletor. Com essa corrente no coletor, eu consigo saber qual é a queda de tensão nesse resistor, só multiplico a corrente por essa resistência aqui, subtraio isso da tensão da minha fonte e descubro a tensão nesse terminal aqui coletor. Bom, aí depois eu vou ter a tensão aqui. Eu já calculei anteriormente a tensão aqui, basta eu subtrair essa tensão dessa tensão para eu descobrir então qual é a tensão entre o coletor e o emissor, qual é a tensão VCE, certo? Esse é o roteiro. Agora eu vou só mostrar os cálculos. Vamos lá. Primeiro, né, o que eu faço? Como o circuito é muito similar ao anterior, aqui no slide a gente pegou carona, né? Somente foi alterada a resistência do emissor. O divisor de tensão é o mesmíssimo, né? Então a gente já sabe que a tensão na base é 1,8 volt e a tensão no emissor é 1,8 menos o 0,7 da queda de tensão, né, do diodo base emissor. Então no emissor está chegando a 1,1 volt. Agora, qual é a corrente no emissor? Vai ser 1,1 volt dividido por 2 kΩ, que é a resistência que está no meu emissor. Isso me dá uma corrente de 0,55 mA, que é a corrente que eu vou considerar que está indo para o meu coletor. Nesse caso, a tensão no coletor vai ser a tensão da fonte do coletor menos a queda de tensão no resistor do coletor, que é calculada pela corrente do coletor, 0,55 mA, multiplicado pelos 3,6 kΩ aqui da minha resistência do coletor. Isso me dá uma tensão no coletor de 8,02 volt. A partir daí, VCE, 8,02 volt menos 1,1 volt igual a 6,92 volt, certo? Para vocês praticarem, certo? Por conta própria. Se eu triplicar o valor dessa fonte de alimentação aqui, o que é que acontece? Vocês podem fazer os cálculos e descobrir. Tá? Veja se vocês conseguem descobrir o que é que acontece, tá? Com corrente no coletor e a tensão entre o coletor e o emissor. E por fim, vocês podem simular esse circuito também em um simulador, tá certo? Como um PSpice da vida, né? Que os alunos do nosso curso estão acostumados a usar na disciplina anterior de eletricidade. Outros simuladores podem ser empregados também, mas brinquem um pouquinho com essa simulação, né? Para ver quantos valores, né, gerados pela simulação eles realmente se aproximam do que vocês calculam, né, usando as aproximações que a gente está apresentando nessas videoaulas. E com isso a gente conclui essa parte de fundamentos, né, de transistores bipolares e, como a gente já falou, nas próximas videoaulas a gente vai começar a introduzir um componente de corrente alternada nesses circuitos transistorados para a gente ver então, né, as aplicações de amplificação de sinal realmente aparecendo. Bons estudos, até uma próxima. Tchau, tchau.